talvez, o que foi o primeiro sistema internacional, ou embrião dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos como nós vemos hoje, que pôde ter início com a criação da Organização Internacional do Trabalho a partir de um pacto inscrito no Tratado de Versalhes pós-Primeira Guerra. Então me parece muito sintomático que se crie uma organização internacional ao final de uma guerra para tratar justamente do conflito ou da relação tensionada entre capital e trabalho no momento em que o capitalismo ele se estabelece como um modo societal para muito além de uma relação negociável. A OIT, então, ela tem uma trajetória ao longo desse tempo todo, no século XX, até pelas transformações nas relações de trabalho, que muitos de vocês já sabem, a passagem das relações fordistas para as relações toyotistas, e agora, já num outro momento, e eu tenho dito que talvez nós estejamos numa quadra histórica em que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos os historiadores vão olhar e vão classificar como uma novidade, porque de fato as coisas têm mudado a partir do seu âmago nas relações, e a questão da revolução informacional tem muito a ver com isso. A OIT então sofre problemas de protagonismo justamente no pacto global da tentativa de mediar essa regulação capital-trabalho. Isso vai culminar no final do século XX com uma tentativa de mudança do panorama da discussão regulatória, do pacto global, a partir da propositura da ideia de trabalho decente. Eu ainda não consegui ter clareza, e é justamente esse meu objeto de pesquisa há 3 anos, eu ainda não consegui ter clareza se essa expressão trabalho decente aqui na Europa ela é tão utilizada ou mal utilizada como no Brasil, de uma forma pouco cuidadosa com a precisão terminológica a partir da sua origem, que é a OIT. Lá no Brasil nós perguntamos o que é trabalho decente. Esse é um termo que foi facilmente aceito, embora pouco utilizado judicialmente. As pessoas todas têm um determinado tipo de resposta. Alguns vão dizer que é salário adequado, outros vão dizer que é emprego, outros vão dizer que é emprego seguro, mas não há uma definição uníssona. Então, nosso grupo de pesquisa pegou os documentos da OIT desde 1999, quando essa ideia foi proposta, e analisou a maioria dos relatórios dos diretores gerais da OIT, e seus apêndices, foram mais de 1000 documentos, e nós pudemos constatar com tranquilidade que a OIT, ao estabelecer essas declarações e a ideia de um programa de trabalho decente, ela não estava atrás, ela não quis dar uma definição de trabalho decente, tanto que ela se altera nos diversos documentos, né? Então há a possibilidade de trabalhar a ideia de trabalho decente como um tipo jurídico que possa qualificar, classificar situações de trabalho. Isso nos pareceu um pouco nebuloso, e a gente trabalhou isso num artigo recentemente publicado na Revista de Direito Internacional, lá do Brasil, com a pesquisadora Júlia, e ali a gente discute um pouco mais sobre a questão conceitual. Então, não é esse o foco da pesquisa, da comunicação, mas a comunicação então vem falar daquilo que parece bastante claro e preciso a partir do consenso internacional para o trabalho decente, que são os objetivos do programa de trabalho decente. Ou seja, a OIT, na medida em que ela estabelece a ideia de trabalho decente, muito menos um tipo jurídico ela quis, muito mais ela quis ter um mote para buscar os estados e com isso criar agendas nacionais a partir das vicissitudes dos próprios estados, e a partir dali perseguir 4 objetivos estratégicos. E quanto a isso há um consentimento internacional, não há dúvida. É importante lembrar que a OIT obtém os seus consentimentos, e a única organização internacional que assim o faz, a partir de uma composição tripartite, ou seja, o que nós vamos falar aqui sobre trabalho decente a partir da OIT é consenso entre representações de estados, representações de trabalhadores e representações de empregadores. E é consenso que a busca do trabalho decente, ela envolve, primeiro objetivo estratégico, proteção dos direitos humanos nas relações de trabalho, uma proteção absolutamente inescapável. Segundo objetivo estratégico, é preciso gerar empregos de qualidade. A OIT fala muito sobre isso. Não é apenas a geração de empregos, mas é a geração de empregos de qualidade. O terceiro objetivo estratégico fala justamente da ampliação da proteção social em face daqueles e daquelas que querem trabalhar e não podem por motivo alheio à sua vontade. Isso pode ter a ver com a sua saúde,
isso pode ter a ver com a sua idade, isso pode ter a ver, por exemplo, com a discriminação de qualquer espécie. E o Estado, então, segundo o consenso tripartite estabelecido, então o Estado deve ampliar a sua proteção em relação a essas pessoas. E num quarto objetivo estratégico mais procedimental, todo esse plano nacional de trabalho decente deve ser feito com observância do diálogo social. E o diálogo social nada mais é do que o respeito a esse diálogo tripartite na construção das políticas públicas, que envolve, inclusive, políticas legislativas. Bem, o que isso dialoga com a ideia de desenvolvimento a partir da ONU? De maneira bem rápida, todos sabemos que a ideia e o conceito de desenvolvimento ele foi sofrendo transformações ao longo do tempo. Ele parte de uma ideia inicial, após a Segunda Guerra, de que desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico. Ou seja, cresce economicamente, a sociedade se desenvolve. Pois esse conceito caiu por terra nas décadas seguintes, quando a desigualdade social e a alta acumulação de riqueza mostrou que países com taxas importantes de PIB e taxas importantes de renda per capita não traduziam isso em redução da desigualdade social. Ao contrário. E aí nós tivemos a oportunidade de trazer a discussão ambiental, nós passamos ao ecodesenvolvimento e à ideia de desenvolvimento sustentável, que depois, a partir da Declaração de 86 da ONU, evolui mais um passo para a ideia de desenvolvimento social, e aí nós temos o conceito de desenvolvimento atrelado umbilicalmente à noção de bem-estar. E com isso abre-se espaço, isso traduz um espaço ganho pela economia que retoma a necessária vinculação entre ética e movimento econômico. E um nome proeminente emerge disso, que vai ser explicitamente adotado, assumido como marco teórico, tanto da ideia de desenvolvimento social, quanto da ideia de trabalho decente, que é o filósofo economista Amartya Sen. É importante nesse ponto dizer que há dias atrás foi anunciado o Prêmio Nobel de Economia e novamente um estudo voltado para a questão da economia, do desenvolvimento econômico para a redução da desigualdade social logrou ser contemplado. E nesse ponto a gente chega na ideia de desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano tem, no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH, uma tentativa de fazer uma medição alternativa justamente àquela ideia vetusta de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento pura e simplesmente. É claro que o crescimento econômico é importante, mas o bem-estar das pessoas é importante. Então é importante medir a escolaridade, o nível de mortalidade, o grau de igualdade nas opções, e isso então se traduz na ideia de desenvolvimento humano. Já falei aqui sobre essas declarações. Isso vai redundar para dialogar com o nosso painel no 8º objetivo dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fala em crescimento econômico e trabalho decente. Isso vai acontecer só em 2015. Nós fizemos uma pesquisa lá dentro das nossas atividades para entender se tanto o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz esse estudo do IDH, quanto a OIT estavam convergentes com essa questão do trabalho decente. Nós analisamos relatórios por relatórios, desde o surgimento da ideia de trabalho decente, certo? Eu vou passar bem rapidamente aqui para vocês. E esses relatórios chamam-se Relatórios de Desenvolvimento Humano. Eles são praticamente anuais, com alguns intervalos, e eles vão falar a respeito do desenvolvimento humano sob perspectivas temáticas. Nós chegamos em 2015 com um relatório que tem um tema que para a nossa pesquisa é fundamental. Ele vai falar que o trabalho é motor do desenvolvimento humano. E é só em 2015, ou seja, muito recentemente, que o PNUD vai então adotar, e agora a ver se isso será uma constante, a ideia dos 4 objetivos estratégicos do trabalho decente. Então, há um consenso internacional, tanto na OIT quanto na promoção do desenvolvimento humano pela ONU, de que é preciso haver políticas nacionais de busca de trabalho decente, e essas políticas devem se traduzir a partir de planos, metas, objetivos para aqueles 4 objetivos estratégicos. E aí, já me encaminhando para o fim, eu quero mostrar qual é a realidade brasileira em relação a isso, que é uma realidade que vem se mostrando de alguns anos para cá. Ela não é de agora, mas ela vem de alguns anos para cá, tendo como escopo justamente
Esse marco teórico de desenvolvimento humano, a partir dos quais, parafraseando a Amartya Sen, o desenvolvimento humano ele vai acontecer com a ampliação das capacidades e das possibilidades de escolhas das pessoas para todas as áreas da sua vida, tanto a profissional quanto a afetiva e assim por diante. O que temos no Brasil? Nós temos um Brasil caindo no índice, no IDH nos últimos anos. Ele vem perdendo posições, não são quedas muito bruscas, mas são quedas importantes. De tempos para cá também, desde 2019, nós passamos a ter, entre 2015 e 2016, já com se sentindo o problema da crise mundial, a partir de 2014, nós temos dois períodos recessivos e agora um pequeno avanço. Nós temos a média salarial de renda per capita com algum avanço, mas nada parecido, por exemplo, com Argentina e China, claro, com vicissitudes muito particulares, mas nada parecido. Nós temos ainda uma taxa de desemprego que aumentou, e era de se esperar com a crise econômica, com a recessão, que é uma taxa de emprego que nos leva a ter hoje por volta de 13 milhões de desempregados. E é importante que se diga que em meio a isso foi feita uma reforma trabalhista no Brasil, onde se fez prevalecer, ou se tenta fazer prevalecer, o negociado sobre o legislado, ou seja, a regulação estatal, dando lugar à negociação de sindicatos e empresas. Sindicatos que também com a reforma trabalhista perderam seu custeio obrigatório e foram com isso fragilizados. Nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês porque na justificativa da lei da reforma trabalhista está dito que, entre outros motivos, talvez o principal seria a criação de empregos. E desde então nós não tivemos isso, e isso são dados estatísticos oficiais do IBGE. Nós caminhamos nessa onda. Para piorar, o número de subocupados vem aumentando no Brasil. A gente também tem um desemprego caindo, mas com um número compatível de subocupados. São pessoas que trabalham menos tempo recebendo renda não compatível com a mínima sobrevivência. Nós temos 4 milhões de pessoas já trabalhando em aplicativos, em sistema de nenhuma proteção trabalhista, porque ainda se discute a existência de uma relação de trabalho que, na minha visão, é clara. Então, quais são as reflexões que eu trago? E eu não trago respostas, porque eu insisto, estamos no meio desse turbilhão. É fato que, olhando os 4 objetivos estratégicos, uma reforma trabalhista que permite a flexibilização para pior dos direitos básicos, fundamentais trabalhistas, não atende ao primeiro objetivo estratégico do trabalho decente. Uma reforma, um crescimento econômico que não privilegia a criação de empregos com direitos formais e não subocupados, ela não privilegia o segundo objetivo estratégico do trabalho decente, que é a geração de empregos de qualidade. A reforma previdenciária, que está em trâmite no Brasil, nos moldes como colocados, do meu ponto de vista, é necessário fazer um ajuste da Previdência, mas nos moldes ele vai dificultar o acesso do trabalhador e da trabalhadora à proteção social. Nós estamos virando as costas para o terceiro objetivo estratégico. E a extinção dos conselhos de deliberação social que foi feita há alguns meses atrás, onde você tinha espaços de diálogo social, somada à fragilização dos sindicatos, a despeito de todos os problemas de sua atuação, também não atendem ao quarto objetivo estratégico. Me parece que, então, nós estamos no meio do turbilhão e nós estamos tendo que pensar se o plano internacional propõe uma ideia de trabalho decente e nós estamos a discutir e ver na prática, na verdade, um caminhar para a discussão sobre sobrevivência e situação mínima só de sobrevivência. Me parece que com isso nós não caminhamos para o desenvolvimento humano. Muito obrigado. Arrasou!